Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no programa Conversa de Bastidores, Eleições 2024. O programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Conversa de Bastidores, sempre às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. E no programa de hoje, eu recebo Antônio Donizete Ferreira. Advogado, militante do movimento sindical e social desde 1979, foi candidato ao governo de São Paulo, primeiro suplente de deputado federal e está disputando pela terceira vez a Prefeitura de São José dos Campos. Toninho Ferreira, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer estar aqui e poder falar com você. E eu começo essa entrevista falando sobre a sua representação política. Você foi candidato a vereador na cidade, tendo mais de 6 mil votos, fez mais de 22 mil votos para deputado federal, tornando-se o primeiro suplente, votações expressivas que não significaram o exercício do mandato. Como é que você vê a reforma política necessária para o Brasil nos dias de hoje? Fabrício, eu penso que a eleição não é uma coisa democrática, ela parece democrática, mas ela não é. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje o poder financeiro é muito grande. Hoje não, sempre foi assim. Então, sempre foi muito antidemocrático. Por exemplo, eu não tenho tempo de TV e de rádio, por isso fico muito agradecido quando você me convida para poder vir aqui. Eu não vou estar nos debates, nem da Bandeirante, nem da TV Globo, que gostaria de estar. Nós temos uma proposta diferente, uma proposta que vai contrário a tudo aquilo que eles pregam, que os outros pregam. E todos eles já foram, de uma forma ou de outra, ou o prefeito já passou pela prefeitura, todos eles já passaram pela prefeitura. Nós nunca passamos. Então, e por isso que ela é antidemocrática, não é uma coisa absolutamente democrática como deveria ser. Infelizmente, as condições não são iguais. Eu fiquei muito feliz com essa votação que você colocou. Eu tive muito voto, fui reconhecido, fui suplente de deputado, fiquei muito feliz. Não fui eleito, nunca tomei o mandato, nunca tive mandato, mas sempre aí em defesa do povo, da população mais pobre. O PSTU é um partido que não participa só do processo eleitoral, né? Ele está presente no dia a dia das comunidades. Sem dúvida. A gente sempre, o PSTU existe o ano todo e todos os anos, né? Nós, por exemplo, você conhece bem a nossa história, a luta sindical que eu estive presente, a luta operária e depois também a luta por moradia em São José dos Campos, que você se lembra da ocupação do Pinheirinho, que nós dirigimos, fomos advogados daquelas famílias e foi muito importante. Antes do Pinheirinho não existia nem Secretaria de Habitação na cidade. Foi com o Pinheirinho, com aquele movimento que passou a ter Secretaria de Habitação. Deu certo, as famílias estão morando lá em Pinheirinho dos Palmares, foi uma vitória, mas infelizmente até hoje o terreno da onde as pessoas teve aquela desocupação violenta, o terreno está lá perdido, não paga IPTU, não paga nada, não tem nenhuma função social. Isso que nós temos que mudar na prefeitura, não pode ser dessa maneira. Nós queremos ter outra visão, sabe, Fabrício? Nós queremos olhar aqueles que mais precisam da prefeitura. A população mais pobre, a população mais periférica, os trabalhadores, é quem precisa da prefeitura. Hoje a prefeitura existe para o centro, para os grandes empresários e para o centro. Toninho, você toca num assunto importante, que é justamente essa cisânia, essas duas São José dos Campos, né? Como equalizar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social nos dias de hoje? Não, isso é possível, Fabrício. Você tem que mudar a forma de administrar a cidade. Por exemplo, isso que você fala, existe uma São José que é chamada cidade oculta, ou cidade invisível. Na periferia nós temos um bairro que não tem asfalto, nós temos um bairro que não tem saneamento básico, nós temos um bairro que não tem energia elétrica, por exemplo, como a Ilha Escura. Então esses bairros chamados bairros irregulares, que era possível resolver. Evidentemente, se você tem um plano de obras públicas aí também gera desenvolvimento, você tem que pensar de uma forma diferente a cidade, tem que pensar a cidade para aqueles que realmente precisam, que vivem e constroem a cidade. Por exemplo, das nossas propostas é a tarifa zero, que já deu certo. Em vários lugares do país, em vários lugares do mundo, a tarifa zero deu certo. Uma empresa municipalizada, porque hoje a prefeitura já investe muito dinheiro nas empresas de ônibus. Já tem subsídio, já paga subsídio. A tarifa zero, ela começou já a ser implementada aqui na nossa região, né? Por exemplo, Santa Isabel optou pela tarifa zero. A primeira cidade não integra a RM Vale, mas está ali no limite. É possível implantar a tarifa zero em São José? É possível. É possível uma cidade como essa ter tarifa zero, porque vai beneficiar quem? Vai beneficiar o comércio. Porque a dona Maria, que mora lá no Novo Horizonte, pode vir no centro para poder comprar uma blusa ou comprar qualquer coisa. Por exemplo, quem
paga ônibus é só a população mais pobre. E essa população não vai colocar na caderneta de poupança. Esse dinheiro que eles vão economizar, vai gastar. Com comida, com roupa, com o que for possível. Então a tarifa zero é possível, porque hoje já tem subsídio, e é alto subsídio. Então essa maneira, nós não temos dúvida disso, como já deu certo em vários lugares. Tem lugar que tem mais de 10 anos que já tem a tarifa zero. Nós queremos fazer isso, para que a população tenha o direito a ter a cidade. Que a população possa se movimentar, se locomover, sem pagar absolutamente nada. Com uma empresa municipalizada. Não para dar dinheiro para grandes empresários, isso nós não queremos. Toninho, seja elétrico também. Uma das lutas do PSTU é sempre no combate às privatizações, né? Você acredita que o governo Tarcísio de Freitas é um governo privatista? Sem dúvida. Acabou de privatizar a Sabesp. Sem dúvida nenhuma. A água é um bem essencial à vida. Não poderia estar entregue na mão da iniciativa privada, tem que ser do Estado para poder fornecer isso, a água para a população. Ele privatizou a Sabesp, ele é um governo privatista. Assim como aqui na prefeitura também, tudo é privatizado, tudo é terceirizado, a saúde é terceirizada. A saúde não pode ser mercadoria, porque se ela for mercadoria, ela tem que dar lucro. Para dar lucro, ela tem que tirar os insumos, se gasta menos, não tem material, falta mão de obra. O trabalhador que está lá, tanto o enfermeiro, o assistente, o médico, são bons trabalhadores, mas tem que atingir meta. Mas o médico tem que atingir meta, não pode ser. A dinâmica da privatização da saúde que você está dizendo é a questão da contratação de organizações sociais para a gestão da saúde, né? Mas não é um caminho mais fácil e mais flexível para atender a demanda? Eu acho que não. Pelo contrário. Porque se o médico ele tem que cumprir uma meta, por exemplo, ele tem que fazer 6 consultas por hora. Que qualidade tem nisso? Como pode ser? Um médico tem que ser quase que um psicólogo. Ele tem que saber da vida da pessoa e tal. Ele tem que cumprir meta. Eu não acho que isso melhora a saúde, isso piora a saúde. Eu concordo muito com o SUS, o projeto SUS, a ideia SUS. A SUS é uma coisa que deu certo. Você imagina se a gente não tivesse o SUS na pandemia. Como se teria? Apesar de tudo, perdemos 700 mil pessoas por causa de um governo de extrema-direita que existia naquele momento. Mas se não tivesse o SUS, seria muito pior. Eu acho que tem que ser da prefeitura, a prefeitura tocar isso, contratar inclusive essas pessoas, essa mão de obra, que são bons médicos, bons enfermeiros, com salário miserável, salário baixo, e com uma condição de trabalho muito ruim. Acho que isso é possível mudar, não tenha dúvida. Olha, você acabou de dizer, né, do enfrentamento à pandemia da Covid-19, né, e as ações, infelizmente, que, de uma certa forma, prejudicaram o andamento da saúde pública no país. São José dos Campos, hoje, como é que você avalia o atual sistema de saúde municipal? Eu acho que ele tem que mudar isso, porque hoje são as OS, também administradas pelas OS, não só o Hospital Municipal, assim como as UBS, como as UPAs, tudo sendo terceirizado. Então nós podemos ter um serviço melhor, uma condição melhor, desde que sejam funcionários da prefeitura, sejam gente da prefeitura. Por exemplo, por que aqui não se tem ainda um hospital geriátrico? Deveria ter. A população está envelhecendo. Por que uma parte do hospital municipal não tem pelo menos uma ala geriátrica? Que é possível ter. Por que na verdade os CAPs, que na verdade só tem 3 em São José dos Campos, deveria ter muito mais, e um deles é lá no Torrão de Ouro, tão distante para poder ir, para a população poder participar, que nem ônibus tem. Hoje mesmo, uma pessoa que estava lá me disse, olha, eu não tenho como ir embora, que não tem mais ônibus nesse horário. Não tem mais como ir embora. Você acha que o atual sistema exclui uma determinada parcela da população? Completamente. Completamente. É quem mais precisa do serviço de saúde é excluído. E essa ideia da terceirização, aliás, eu não sei por que ter prefeito, viu, Fabrício? Porque o prefeito, ele privatiza tudo, ele joga tudo para a iniciativa privada, então ele não quer administrar, não seja candidato a prefeito. Até o parque da cidade estão tentando privatizar, entregar para a iniciativa privada. Acho isso um absurdo. Nós queremos fazer um governo diferente, completamente diferente disso que está aí. E depois, quando dá prejuízo, volta tudo para os cofres do Estado. Você deve estar cansado de ver empresas que, quando dá errado, porque o capitalismo no Brasil, assim, o capitalismo tem que dar lucro, e já sai no contrato que tem que dar lucro. Volta a ser estatizado. É sem risco. Capitalismo sem risco volta a ser estatizado quando não dá certo. É isso que nós temos que acabar na prefeitura. Nem funcionários se tem mais. A prefeitura não tem funcionários, está cada vez menor.
Numa eventual gestão do Toninho Ferreira, concurso público para todas as áreas? Para todas as áreas. Depois eles dizem o seguinte, bom, o Instituto de Previdência está dando prejuízo, está com dificuldade, além de ter investido no Banco Santos, que foi uma furada com relação ao funcionalismo. Mas diminui também o número de funcionários, é tudo terceirizado, ninguém é funcionário da prefeitura, leva esse tipo de coisa e o serviço é ruim. O serviço acaba sendo ruim por ser terceirizado. As pessoas não têm aquele comprometimento que tem um funcionário público contratado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o advogado Toninho Ferreira, candidato a prefeito pelo PSTU, a Prefeitura de São José dos Campos. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. E no programa de hoje, eu recebo o candidato à Prefeitura de São José dos Campos, pelo PSTU, o advogado Toninho Ferreira. Toninho, eu começo esse segundo bloco fazendo uma avaliação do terceiro governo do presidente Lula. Como é que você está vendo as políticas públicas implementadas e o resgate, principalmente na questão dos direitos humanos, que o presidente vem imprimindo? Olha, Fabrício, você sabe que o governo anterior era um governo de extrema-direita, um governo que atacava inclusive as minorias, as mulheres, negros e tal, tinha uma posição de extrema-direita. E é um governo ultraliberal. E entra o governo Lula, que nessa questão das políticas individual, isso sem dúvida nenhuma melhora, na questão dos direitos humanos e tal, melhora. Agora, como o governo continua sendo um governo liberal, inclusive continua privatizando várias empresas também, e tem uma forma liberal de gerir a economia. Eu, quando vejo, por exemplo, se contar vantagens que o país é a 10ª economia do mundo, do jeito que nós estamos vivendo, com aquilo que a gente tem aqui nesse país, eu não acho que é motivo de júbilo, é motivo da gente entristecer. Significa que a economia mundial está muito ruim, está muito mal. Então, acho que é um governo que, nessa questão econômica, não difere muito, porque continua governando para banqueiros, continua governando para grandes empresários, e já se fala, inclusive, numa terceira reforma da Previdência. Onde já se viu isso? Já é uma dificuldade de se aposentar, já é uma dificuldade o que se paga para o aposentado. Então essas reformas só servem a um setor, que é o setor do grande empresariado. Por exemplo, as promessas que se teve de rever a reforma trabalhista não mudou nada, nenhuma reforma o Lula mexeu, não reduziu 1 minuto a jornada de trabalho. Isso para os trabalhadores não serviu, para a população mais pobre não tem servido para muita coisa. Evidentemente, uma medida paliativa aqui acaba tendo, mas são coisas muito pequenas que merecia mais. Com a presença do ex-governador de São Paulo e ex-prefeito de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin, no governo, você vê que o governo, de uma certa forma, vê a região da RM Vale como estratégica? Eu acho que não. Eu acho que o governo, na verdade, é isso. Ele atende mais os grandes empresários, os banqueiros, tem que ter superávit primário para servir os banqueiros. O Alckmin, essa visão popular do Alckmin não existe. Por exemplo, o Alckmin foi um dos que era governador quando se retira, com aquela violência toda, se retira as famílias do Pinheirinho. Esse foi Geraldo Alckmin. E o Eduardo Cury era o prefeito de São José dos Campos. Então, não vejo esse lado para ver efetivamente o que a população precisa. Então, não vejo isso no governo. Acho que o governo continua tendo um lado, que é o lado dos grandes banqueiros, dos grandes empresários, e segue muito parecido nesse sentido. Não mudou absolutamente nada. Agora, nas liberdades individuais, evidentemente que muda. Não, isso é que nível interno. Agora, por outro lado, é um governo que defende Maduro. Maduro é um Bolsonaro da Venezuela. Maduro é um ditador na Venezuela. Agora o governo acabou de romper com o Ortega. O Ortega há muito tempo é um ditador na Nicarágua. Eu fui defensor, eu já militava na época da Revolução Nicaragüense, fui defensor da Revolução Nicaragüense, e se tornou o que se tornou, infelizmente. Isso não tem nada a ver com a esquerda, viu, Fabrício? Quando se fala que Ortega é de esquerda, que Maduro é de esquerda, isso não tem nada a ver com a esquerda. Pelo menos com aquela esquerda que eu acredito. Bom, um governo de esquerda, né, liderado pelo PSTU em São José dos Campos. Primeiro dia de governo.
Qual o principal desafio a ser enfrentado? Olha, esse do transporte é um desafio grande que eu quero fazer, porque eu sei que dá certo, deu certo já em outros lugares, isso é possível fazer. A questão da saúde também, deixar de terceirizar, é possível fazer. Se eu chamar essas OS e falar, olha, do jeito que está não dá, e aqui não tem mais essa questão. Reverter a história da ideia de privatizar o parque da cidade de jeito nenhum. Nós podemos resolver a questão do banhado, por exemplo, de ficar querer tirar as famílias do banhado, por quê? Nós temos que proteger o banhado é sua gente. Para proteger o banhado, nós precisamos ter do nosso lado aquelas famílias que estão lá. Agora, o que nós queremos construir também, nós queremos logo no começo do governo, é construir o chamado Conselhos Populares, para que a sociedade, a comunidade nos ajude a administrar a cidade, a construir conselhos que tenham autonomia, que possa realmente decidir. Não é como é agora, por exemplo, você pega um Coman, já que nós estamos falando muito da questão do clima, da questão ecológica, do que tem acontecido no mundo. Você pega um Coman é só um órgão consultivo, você conhece bem disso? Você conhece bem disso? Então acho que nós temos que mudar. Seria um modelo mais ou menos parecido com as subprefeituras de São Paulo? Com a subprefeitura não, porque a população não participa. Mas a população tem que participar, efetivamente ter... Por exemplo, na questão do transporte, você pega os funcionários da empresa, você pega da empresa municipalizada, aqueles que efetivamente usam do transporte, a prefeitura, e faz um conselho para ver o que é possível melhorar e ir melhorando tudo isso. E essas ações seriam executadas pelo próprio conselho ou pela administração municipal? Pela administração, com a capacidade que o conselho tem de decidir. Por exemplo, o orçamento ser decidido pela comunidade. Todo mundo a população poder decidir sobre o orçamento. Por exemplo, uma questão, por que não tem bom prato nos bairros? Era possível ter. É possível ter. Por que não tem mais casa do idoso? Só tem 4 e assim mesmo para o uso da classe média, basicamente, que a população mais pobre nem aqui consegue vir. São todos eles centrais, ou se não é central, está no Bosque, ou está em Santana, então, mas é mais para... Ou seja, é basicamente um orçamento impositivo à disposição da população. Da população que mais precisa. É isso que nós queremos fazer. É dessa forma que nós pensamos. Toninho, educação, né? Como é que você vê a educação de São José nos dias de hoje? Olha, a educação tem uma coisa que nós já tivemos uma pequena vitória, que foi ganhar na justiça para não implantar a escola cívico-militar, que isso é um absurdo. Porque aqueles que defendem a escola cívico-militar não colocam seu filho numa escola dessa. Isso é para filho de pobre. Para filho de pobre viver como se estivesse dentro de um quartel. Então isso nós achamos que é muito ruim e nós não queremos. Agora a prefeitura tem que cuidar, e com muita creche. É preciso ter creche, isso faz parte do projeto de obras públicas, construir creche para que as crianças efetivamente possam estar na creche e que seja o dia todo. Hoje se exige que a mãe, para conseguir colocar um filho na escola, tem que estar trabalhando. Agora, como é que ela consegue um emprego se ela não consegue, não sabe, não tem onde deixar o filho? Ou seja, universalizar as vagas em creche. Universalizar as vagas em creche e tal, isso que nós achamos. E que seja da prefeitura, não seja terceirizado como se tenta fazer, nada disso de ONG e tal, cheio de ONGs tomando conta de tudo. Achamos que isso não é possível. Habitação em São José dos Campos. A gente vê que praticamente o déficit habitacional supera 30 mil unidades habitacionais, né? Como melhorar os índices de habitabilidade, proporcionando habitação de qualidade para a população? São várias coisas. Habitação é uma coisa que é barata, que é possível fazer. Não se faz porque não se tem vontade. Se você se prepara, é possível fazer. Mas uma das coisas que nós queremos fazer é a chamada reforma urbana. Tem muito prédio abandonado, tem muita casa aqui no centro da cidade, por exemplo, que ninguém ocupa. Desapropriar esses Desapropriar, em troca inclusive do IPTU. Fazer uma adjudicação aí com relação ao IPTU que eles devem. Por exemplo, muitas vezes tem um inventário que dura 20, 30 anos e o prédio está caindo e não mora ninguém. Isso tem que se refazer. E a prefeitura pode fazer isso. Ela pode tomar um equipamento desse, um prédio desse, e colocar a população pobre para morar. Por que não? Por que pobre não pode morar perto de rico? Por que o centro da cidade, tudo que o centro da cidade contém, foi nós que pagamos. A população pagou de conjunto. E quem usufrui são poucos. Então, acho que nós podemos fazer isso, que é chamada reforma urbana. Isso nós temos que fazer. E a construção de casas de uma maneira onde as pessoas possam viver, possam morar. Não é
esconder a pobreza como se faz atualmente. Essa higienização que se faz. Pinheirinho dos Palmares é uma vitória, sem dúvida nenhuma, mas é muito distante. O povo que trabalhava com reciclagem lá, não tem como trabalhar com reciclagem, porque não tem reciclagem lá. Teria que estar mais no centro da cidade. Assim como nós defendemos o banhado é sua gente. Tem que ficar ali, tem que ter condição de habitação ali, para poder cuidar do banhado. Por exemplo, aquela valeta enorme que tem ali no banhado não faz sentido. E entra governo, sai governo, e de todos os partidos, hein, que já passaram pela prefeitura, não resolveram. Fica aqui lá para expulsar o povo de lá, aquele valetão que se tem, aquele esgoto a céu aberto que tem lá. Isso tem que mudar, isso eu acho que tem que mudar. É possível fazer diferente e é o que nós queremos fazer. Fazer a reforma urbana e construir também casas. Toninho, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos. Uma alegria na vida sindical. Poxa, uma vitória numa greve é uma alegria na vida sindical, não tenho dúvida. Toda vez que eu tenho uma vitória dos trabalhadores, uma vitória nossa. A vida sindical te dá muita satisfação pessoal nesse sentido. Então, isso, sem dúvida nenhuma, uma vitória numa greve é importante. Um desafio na minha carreira como advogado. Nossa, tentar transformar essas leis aí, você botar essas leis pro lado dos trabalhadores, aproveitar das brechas que às vezes você tem numa legislação para defender os trabalhadores. Isso é um desafio, saber encontrar isso. Justiça social significa? Significa que as pessoas tenham condição de viver melhor. É possível isso. No século XXI as pessoas poderiam estar vivendo diferente, todo mundo vivendo bem. Isso é possível e ter uma maior distribuição de renda, ter uma situação melhor. Uma inspiração na política. Uma inspiração na política. Poxa, aqui em São José dos Campos, Ernesto Gradella, eu acho que foi um cara que me inspirou muito. Foi deputado, foi vereador, continua sendo professor da rede pública, não se enriqueceu na política e é um lutador hoje junto com o pessoal aposentado. A São José dos Campos que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações com o mandato executivo. Olha, é uma cidade que seja inclusiva, que as pessoas possam efetivamente viver da cidade, ter a cidade para si, saber que a cidade seja carinhosa com ela, que as pessoas possam viver, que não seja uma coisa inóspita. É uma cidade e por todos os lados, na periferia também, não apenas no centro da cidade. E que tenha uma condição ecológica. Essa tirada de árvores que se tem aqui é uma coisa de doido. É preciso pensar um pouco no clima e então, na ecologia. Essa foi a nossa entrevista com o advogado Antônio Donizete Ferreira, Toninho Ferreira, candidato a prefeito pelo PSTU em São José dos Campos. Os bastidores da política você confere aqui. Eleições 2024, conversa de bastidores, às terças e quintas na Jovem Pan. A gente se vê no próximo programa. Até lá!